refluindo, avança o fio guia, tem um fio guia aqui, ó. Avancei o fio guia, vou mostrar para vocês depois, ó. Essa estrutura aqui é o fio guia e em seguida você avança o catéter propriamente dito. Vai avançando até o final. Fala pessoal, estou aqui com o Powerglide Pro. É esse dispositivo aqui, ó, mostra aqui, então, por favor, mais perto aqui. Esse dispositivo, pessoal, eu quero mostrar para vocês como ele funciona, porque, na minha opinião, isso daqui é o futuro e já está sendo o presente, né? A gente vai falar sobre como usar essa punção venosa. É uma punção venosa periférica, porém, ele tem um grande diferencial, comparando com a punção venosa tradicional. O tamanho do catéter é muito longo. Pode ser de 8 centímetros ou de 10 centímetros de comprimento, que vai ficar dentro da veia do paciente. E aí você me pergunta, né, Tiagão, por que eu vou usar um catéter tão longo assim? E aí entram as indicações do Powerglide, que é pacientes que vão ficar muito tempo internados, que eles precisam de um catéter que você não tem que ficar trocando ele constantemente e você não vai perder ele com tanta frequência quanto um gelco tradicional, né? Um catéter que a gente está acostumado a usar. Então, esse tipo de dispositivo, pessoal, ele está intermediário entre um acesso venoso central, que aí você vai correr nora, né? Você vai correr uma nutrição parenteral total, e um acesso venoso tradicional periférico, só que o periférico você vai perder com mais frequência, né? Esse daqui ele pode ficar no paciente por até 29 dias. Olha só, tem relatos demais, né? Mas a indicação do fabricante são 29 dias. Eu vou fazer a punção aqui para vocês verem, né? Estamos aqui no meu centro de treinamento, aqui em São Paulo, e eu vou fazer a punção desse catéter aqui no nosso modelo para vocês entenderem como é que funciona, realmente aplicando, né? Realmente fazendo. Depois a gente vai falar sobre as particularidades deles. Então vamos lá, imagina aqui que você tem um paciente e ele vai fazer uma cirurgia ou vai ficar na UTI por muito tempo. Então, não vai embora no mesmo dia, tá? Porque se ele for embora no mesmo dia, aí tudo bem. Você vai usar um catéter venoso tradicional, né? Um gelco tradicional. Mas digamos que ele vai ficar 48, 72 horas, uma semana, 2 semanas internado, você já opta por usar o Powerglide, tá? Detalhe que o Powerglide ele é fornecido pela BD. E assim, eu achei espetacular. E cada vez mais ele está sendo implementado nos hospitais. Então, vamos à punção. Idealmente, pessoal, a gente quer pegar mais proximal possível do paciente, tá? Se você puder pegar nessa região aqui mais proximal do braço, é melhor. Por quê? Porque você aproxima mais da circulação central. Mas aqui, a título de ensino, né, a gente vai fazer aqui nesse braço. Então, eu palpei aqui a veia, né, fiz a antisepsia. É importante frisar que você não precisa fazer técnica estéril, não tem aquela perda de tempo de você colocar o capote, né, esterilizar, colocar campos. Não, você pode já fazer a punção com a luva tradicional e aí você vem, ó, faz uma punção normal. Ó, começou a refluir, já refluiu. Em seguida, você avança o fio guia. Deixa eu só apertar um pouquinho aqui para ver se está refluindo mesmo. Refluindo, avança o fio guia. Tem um fio guia aqui, ó. Avancei o fio guia, vou mostrar para vocês depois, ó. Essa estrutura aqui é o fio guia e em seguida você avança o catéter propriamente dito. Vai avançando até o final. Avancei tudo, eu posso retirar aqui, ó, e não vai efluir sangue. Você vê que preencheu com sangue aqui, né? Um sangue artificial que a gente está usando. Nesse caso aqui, como é manequim, né, tem esse vazamentozinho, mas numa pessoa tradicional, um ser humano mesmo, né, não teria esse vazamento, porque aqui está com muita pressão, né? Então, eu sei que está dentro da veia do paciente. E agora é um dos pontos muito importantes. Por quê? Quando eu fizer a retirada desse dispositivo aqui, o sangue vai refluir. E é um refluxo com bastante intensidade, né? A gente está numa veia periférica, porém,
o catéter ele tem um calibre interessante. Então é importante que você comprima na ponta do catéter. Mostra aqui. Existem pessoas que fazem a compressão aqui, até de uma veia periférica, de um gel mais simples, né? Mas você tem que lembrar que a ponta do catéter tá nessa região aqui, ó. Tá muito mais para frente, tá? Esse daqui é o de 10 centímetros, a gente está com de 8, seria mais ou menos aqui. Então você tem que comprimir aqui para o sangue não refluir, você não fazer uma bagunça, né? Talvez aqui reflua, mesmo eu comprimindo, porque está pressurizado, né? A gente teve que colocar bastante pressão aqui no manequim. Mas eu vou comprimir aqui, ó. Vou retirar aqui o meu gelco, né? Tem esse dispositivo aqui, ó. Deixa eu puxando aqui para cima, ele vai sair. E aí, você puxando aqui, ó, libera totalmente. Tá voltando, né? Pelo fato que eu falei, né? Porque aqui é um manequim. E aí você conecta num Polifix, conecta direto no soro que você quer infundir e finalizado a etapa da punção, tá? Faça a limpeza ali, caso tenha extravasamento de sangue, alguma coisa. E aí vem um outro ponto muito interessante, que é o equipamento que vem dentro já da própria embalagem do Power Glide Pro, que é uma espécie de cavilon, né, que a gente fala, uma estrutura aqui para você fazer a limpeza e ter uma melhor adesão desse fixador aqui, tá? Então vamos dizer que eu finalizei aqui a minha punção, vou pedir para alguém me auxiliar, né? Sempre que você tiver uma ajuda, você pode me ajudar aqui, meu amigo, por favor? Sempre que você tiver uma ajuda, é muito interessante, né? No centro cirúrgico, na unidade de terapia intensiva, a gente sempre tem que solicitar isso. Em seguida, após fazer a limpeza, né? Você faz a passagem aqui dessa substância, para que quando você colocar o seu curativo, né? Quando você colocar a fixação, ele fique melhor aderido. Se você parar para observar que nós temos duas setinhas, você vai vir aqui, ó, conecta essa estrutura aqui, lembrando de deixar aqui essas aletas laterais, você vem aqui, conecta aqui e finalmente faz a fixação. Deixa eu conectar, conectei e faz a fixação. Para ajeitar melhor para não ficar bagunçado, né? Faz a fixação. Conexão não ficou tão boa. Vamos de novo. Tirei aqui. Deixa eu tirar aqueles. Vai. Olha só. Maravilha. Então, o que é que nós temos aqui? O aparelho bem fixado, o Power Glide bem fixado. Não tá vazando. Mostra aqui, Tomás, mais de perto. Não tá vazando aqui, né? Não tá... A parte do catéter ele não está aparecendo, está todo introduzido, bem fixado. Ó. Se você tracionar aqui, difícil voltar. Em seguida, você pode colocar aqui um tegaderme, qualquer coisa para fazer a cobertura dessa região. Dúvidas mais comuns, as dúvidas que mais aparecem. Né? Você pode me perguntar, Tiagão, com relação ao acesso venoso central, qual é a vantagem de um acesso venoso central? Quando é que você vai para um central? Quando é que você vai para o Power Glide Pro? Acesso venoso central a gente deixa separado para medicações vasopressoras, principalmente a nora, e uma nutrição parenteral total, por exemplo. Né? Essas são indicações clássicas de um acesso venoso central. Para todas as outras medicações que seriam uma veia periférica, você pode usar o Power Glide Pro, certo? A gente vê muito nas UTIs, e às vezes até em centro cirúrgico mesmo, você pegar um central porque o paciente vai passar muito tempo ali internado, né? E aí já vai para o central. E isso poderia ser evitado porque você usaria esse tipo de catéter aqui, já que a permanência dele é muito maior, né? Até 29 dias. E na minha cabeça, né, de anestesista, eu classificaria nas gavetas, né? A gente tem o acesso venoso periférico, a gente tem o acesso venoso central, são os extremos, né? E no meio a gente tem a PIC, e agora tem o Power Glide Pro. Então, quando a gente usa um acesso venoso periférico, se o paciente vai ficar ali 24, 48 horas internado,
O acesso venoso periférico tradicional, né, mais curtinho, você pode usar porque o paciente vai embora rápido. Se é um paciente muito grave que está recebendo nora, a gente vai para o acesso venoso central. Quando é que a gente vai usar o PowerGlide Pro? Num paciente que vai ficar muito tempo internado e que você quer fazer qualquer substância que não seja uma nora, por exemplo, né, e uma nutrição parenteral total. Com relação ao PIC, o PIC tem muito mais burocracias para ser passado, né? Você precisa de uma equipe treinada, você precisa de paramentação completa, campos estéreis. Esse equipamento aqui, ele é muito mais prático. Você não precisa de nada disso, certo? Apenas com uma antisepsia tradicional, você consegue fazer a punção e aí o paciente está garantido ali até 29 dias. Uma coisa interessante é que a ponta do catéter, ela é reforçada. Se vocês pararem para observar, ela tem uma coloração diferente, né? Porque tem um pouquinho de sangue aqui. Vou tirar esse sangue. Ela tem uma coloração diferente, tá vendo? Mais rosinha, né? Como se fosse um rosinha. Por que isso, né? Em primeiro lugar, se você aspirar, se você conectar uma seringa aqui e aspirar, você consegue coletar sangue. Isso é muito legal, porque você não precisa ficar puncionando o paciente repetidamente. E aí, essa ponta, ela impede que o catéter se colabe. Então, frequentemente, você vai coletar sangue periférico, o catéter se colaba, porque é um catéter maleável, né? Então, com essa ponta especial aqui, isso não acontece. Pessoal, uma coisa importante a falar é em relação a fluxos e pressões, tá? Esse catéter aqui, ele é o de 20 gauge de 10 centímetros, o que eu tô na mão, tá? Esse daqui é o de 22 e tem o de 18 também, o 18 gauge. Esse daqui, ele dá mais de 2 litros por hora de fluxo, sem fazer pressão. Se você fizer pressão, ele consegue dar um fluxo maior. E tem também o de 18 gauge, que dá mais de 3 litros e 600 por hora, certo? A gente está passando aqui o fluxo por hora. Então, se você quiser correr até 3 litros e 600 de soro em 1 hora, o catéter 18 gauge vai fazer isso sem você colocar nenhuma pressão, tá? Ainda dá para fazer uma pressurização se for necessário. Obviamente, né? Se a gente está falando de uma cirurgia cardíaca, um transplante, que você tem que passar muito volume, você vai pegar um 14, um 16, mas é muito interessante porque esse catéter passa um volume interessante. E outra coisa, ele aguenta muito mais pressão. Se você obstruir, né? Digamos que, poxa, tô achando que fez um coágulozinho aqui na ponta e tal, e você quer ir com a seringa ali e dar uma pressão nele, ele aguenta muito mais pressão para você desobstruir. Tanto é que para fazer um exame tomografado, por exemplo, né, que você vai injetar contraste, as máquinas, elas precisam de um fluxo mínimo. E esse catéter, ele aguenta um exame contrastado, por exemplo. Você vai fazer uma TC helicoidal, lá, com suspeita de tromboembolismo pulmonar. Tem que injetar contraste. E às vezes o pessoal da radiologia quer pegar um 18 só para fazer o exame. E se o paciente tem um catéter desse aqui, ele consegue fazer o exame sem fazer uma nova punção. Isso é muito interessante, né? Na minha opinião, se o hospital se preocupa com a qualidade do material, né, com o conforto do paciente, com certeza esse é um catéter muito interessante. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você aprendeu algo aqui comigo, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, porque nós estamos trazendo aqui sempre novidades e informações legais para você. Maravilha? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!